Bom dia, alunos da Escola Marquês de Recife, 8º ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que são os textos argumentativos, os textos opinativos. Hoje vamos ler um artigo de opinião do JC, Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco, do dia 5 de agosto, é recente, né? Neste artigo ele aborda um tema muito atual, que nós vamos ler o texto e fazer algumas considerações. Vamos à aula. Aqui nós temos o texto, o artigo de opinião, o gênero artigo de opinião, que é aquele texto onde o autor vai expressar os seus argumentos, vai expressar suas ideias sobre um tema recorrente, sobre um tema atual de caráter público. Então vamos ler aqui esse artigo de opinião, que tem como título Imunização de Rebanho, do Arthur Carvalho. Ele começa assim: não adianta tapar o sol com a peneira. Nas grandes crises é que afloram os problemas estruturais de um país, principalmente os educacionais, de segurança e saúde. Ninguém muda a cultura de um povo de uma hora para outra. Já escrevi aqui que o brasileiro prioriza a fé religiosa, as tradições de datas e folguedos, em detrimento da lei e do direito. Os municípios e estados que relaxaram na quarentena e o distanciamento individual, baseados em dados de melhora parcial dos índices de casos de infecção e morte pelo Covid-19, se arrependeram e voltaram atrás. A maioria da sociedade renunciou às festas de São João, mas parte da população promoveu festinhas juninas com um número perigoso de participantes, desobedecendo ordens expressas e decretos das autoridades. O Ceasa bateu o recorde de filas quilométricas de automóveis lotados de familiares que foram comprar milho. Os consumidores entrevistados pelas rádios e televisões eram unânimes em declarar que não podiam quebrar a tradição de comer canjica, pamonha e pé de moleque. Resumindo, a tradição é mais forte e importante do que a legislação, a saúde e a própria vida. A mão de milho, atingindo o preço de R$ 50 em época de safra abundante, beneficiada pelas chuvas e em tempo de desemprego e escassez de dinheiro, o que explica ou justifica isso? Nessa pisada, enquanto não descobrirem a vacina ou remédio contra o coronavírus, ainda devem ser contaminados entre 60% e 80% da população mundial para atingir o que os médicos e cientistas chamam imunização do rebanho. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, em 1918 e 1919, quando foram infectadas cerca de 600 mil pessoas, estimando-se 15 mil vítimas fatais, e o mundo atingiu 40 milhões de mortos pela gripe espanhola. Naquela época, ainda não existia antibiótico nem qualquer remédio para combater a virose. O vírus da gripe espanhola, na verdade, ainda está vivo, pois é o mesmo da H1N1, sofrendo apenas mutações. Hoje, já temos vacina contra ele, que deve ser primo ou irmão do coronavírus, porque ataca principalmente as vias respiratórias. Para extravasar, o carioca brincou o maior carnaval de todos os tempos em 1919. Agora, a turma está fugindo da realidade, bebendo mais do que costuma beber, conforme declaração dos supermercados. E, com o relaxamento dos países europeus, conseguindo a reabertura dos bares e restaurantes, o pessoal correu ávido para essas casas de prazer e ilusão. Arthur Carvalho, Instituto Histórico de Olinda. Bom, nós observamos aqui nesse artigo de opinião que o primeiro parágrafo, como em todo texto dissertativo, em todo texto opinativo, o primeiro parágrafo você apresenta o seu ponto de vista
e o tema que você vai falar. Nós observamos aqui no primeiro parágrafo que ele diz: não adianta tapar o sol com a peneira. Nas grandes crises é que afloram os problemas estruturais de um país, principalmente educacionais e de segurança e saúde. Ninguém muda a cultura de um povo de uma hora para outra. Já escrevi aqui dizendo que brasileiro prioriza a fé religiosa e tradições, datas e folguedos, em detrimento da lei e do direito. Então aqui ele deixa claro, né, que não adianta tapar o sol com a peneira. As pessoas preferem dar mais prioridade às tradições do que se reservar neste momento de pandemia. As pessoas são negligentes, elas negligenciam a saúde para não abrir mão das tradições, das brincadeiras. Então, este é o ponto de vista dele. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira, quer dizer, não adianta colocar as tradições e a fé como desculpa para se aglomerar e negligenciar a saúde, né? A saúde tanto pessoal como a saúde pública, porque você quando se aglomera, você está colocando em risco a sua saúde e a saúde dos outros, caso você esteja contaminado, né? Transmitindo aí o vírus. E a partir do segundo parágrafo, ele começa a argumentar. Ele começa a argumentar para mostrar isso aí, né? Para mostrar que realmente as pessoas não se atêm ao perigo, né? E vão em frente. Ele começa aqui dizendo: os municípios e estados que relaxaram na quarentena e distanciamento individual, baseados em dados de melhora parcial dos índices de casos de infecção e morte de coronavírus, se arrependeram. Então aqui ele está justificando, não adianta, tá? Os países que relaxaram no distanciamento aumentaram os casos de contaminação e de morte. Veja que é mais uma justificativa para o que ele apresentou aqui, tá vendo? Que não adianta a gente relaxar no distanciamento em nome de uma tradição, em nome de uma fé, porque isso pode trazer consequências graves. Então ele começa aqui já justificando o ponto de vista dele aqui no primeiro parágrafo, certo? Onde ele apresenta o ponto de vista, né, e o assunto do qual ele vai falar. Ele começou aqui justificando, né, e segue todo o texto. Veja, ele diz aqui outro argumento que ele utiliza aqui: o Ceasa bateu o recorde de filas, onde famílias lotaram automóveis e foram comprar o milho de São João, né, não fugindo aí à tradição. E aqui já no terceiro parágrafo ele faz um resumo. Ele diz: a tradição é mais forte e importante do que a legislação, a saúde e a própria vida. Aí ele argumenta aqui dizendo que o milho estava num preço exorbitante, né, um preço muito alto, mas mesmo assim as pessoas foram correndo risco para não quebrar a tradição. É outro argumento que ele utiliza aqui. Aí ele conclui aqui nesse parágrafo, ele conclui dizendo: nessa pisada, enquanto não descobrirem a vacina e o remédio contra o coronavírus, ainda deve ser contaminados entre 60% e 80% da população mundial, quer dizer, 80% quase a totalidade, não é? Então é isso, as pessoas não vão se cuidar e vão se contaminar, segundo aqui os argumentos do autor do texto. Nesse outro parágrafo aqui, no parágrafo seguinte, que é o quarto parágrafo, ele fala da questão histórica da gripe espanhola em 1918 e 1919, né? Isso há mais de 100 anos. Essa gripe matou milhares de pessoas. Ele diz aqui: a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro em 1918 e 1919, quando foram infectadas cerca de 600 mil pessoas. E ele continua na outra coluna aqui, com 15 mil vítimas, veja só, 15 mil vítimas fatais. E o mundo atingiu 40 milhões de mortos. Veja, a gripe espanhola foi muito perigosa, né? Ela fez muitas vítimas, certo? É outro argumento que ele utiliza aqui para embasar seu texto.
Ele continua aqui no outro parágrafo, falando ainda da gripe espanhola. Ele diz até que esses vírus que nós temos aqui, da H1N1 e até do próprio coronavírus, eles foram mutações do vírus da gripe espanhola. E aqui ele conclui dizendo assim: para extravasar, o carioca brincou o maior carnaval de todos os tempos em 2019. E agora a turma está fugindo da realidade, bebendo mais do que costuma beber, conforme declaração dos supermercados. Quer dizer, os supermercados estão vendendo muitas bebidas, porque as pessoas na quarentena vão beber. Aqui nesse último parágrafo, ele conclui de uma forma não muito resumida. Ele apresenta mais um fato aqui nessa conclusão. Nós vimos que os textos de opinião, geralmente, eles trazem uma conclusão onde apresenta uma solução para o problema, mas aqui nesse texto ele apresenta mais um fato. Ele conclui apresentando mais um fato, porque na realidade ele já faz uma conclusão da opinião dele nesse parágrafo aqui, é quando ele diz resumindo, certo? Resumindo o que ele disse. O artigo de opinião, ele não é igual a uma dissertação. A dissertação escolar é aquele texto mais curto, é aquele texto onde o aluno, né, ele vai dar a opinião dele entre, no máximo, 30 linhas, de 20 a 30 linhas. Tanto a dissertação escolar como a dissertação de vestibular, a dissertação em uma seleção de emprego. É um texto mais curto. O artigo de opinião, ele é também um texto dissertativo, é mais comprido, né? Um texto que tem mais informações. Bom, gente, aí vocês têm mais um texto de opinião, né? Mais um texto opinativo, que eu posso chamar de um tipo dissertativo, que é do gênero artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é escrito por um convidado do jornal, não é um jornalista, geralmente é um convidado, uma pessoa de saber notório, né, que o jornal convida para dar opinião sobre um assunto da atualidade, sobre um assunto polêmico, certo? Eu disse aqui jornalista, mas geralmente o artigo de opinião, ele não é escrito por jornalista, ele é escrito por um convidado do jornal. Ok, pessoal? Então vamos... vocês têm aí o resumo da sequência do que nós estávamos estudando. Eu vou passar uma atividade referente a esse conteúdo que nós estamos finalizando aqui, que é o texto de opinião, texto dissertativo. Ok? Então até a próxima e uma boa aula.